Olá, sejam bem-vindos para mais uma live das páginas Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial no Facebook. Hoje iremos tratar sobre o mercado brasileiro e internacional de suínos e aves. Questões sanitárias, como a peste suína africana na Ásia, especialmente na China, já vinham transformando o mercado de proteína animal no mundo. Somado agora à pandemia do novo coronavírus, que levou a períodos de isolamento das populações de praticamente todos os países e forte impacto econômico nas mais diferentes atividades. Queremos entender hoje como esse cenário impacta diretamente a produção brasileira de suínos e aves, e principalmente as exportações de proteína animal do país. Para debater esse assunto conosco está o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Dirceu Talamini, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria, com mestrado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Economia Rural pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Por 3 mandatos, ocupou a chefia geral da Embrapa Suínos e Aves, onde atua hoje como pesquisador. Olá, Talamini, é muito bom tê-lo aqui para bater este papo sobre o momento vivido pela suinocultura e avicultura, frente a esses cenários de desafios, traçando algumas perspectivas. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Carol, boa tarde os participantes da GESULI, e é uma satisfação fazer essa conversa com vocês. Então, estamos à disposição para trocar as ideias que vocês acharem conveniente. Eu gostaria de começar a nossa conversa com um contexto internacional. O Brasil ele tem ampliado suas exportações de suínos e aves nesses últimos meses. Gostaria que o senhor fizesse uma análise deste crescimento, principalmente se há diferentes fatores envolvidos com o aumento dos embarques de carne de frango ou suína. Olha, nós estamos vivendo um momento muito especial na área de produção de proteína animal por vários fatores, né? Um deles, e o principal, no meu ponto de vista, é a ocorrência da peste suína africana na China e com um impacto muito pesado na produção do país. Então, as estimativas, comparando os anos recentes, por exemplo, 2016 e 2020, apesar das dificuldades de ter dados de boa qualidade, mas se pensa aí que em torno de 17 milhões de toneladas foi reduzida na produção chinesa. Então, 17 milhões de toneladas é um número extremamente alto. É 2 vezes a exportação mundial de carne suína, a exportação anual. Então, isso gerou um dinamismo muito grande no mercado internacional, não só para a carne de suínos, como para a carne de frangos e de bovinos. Isso aí aqueceu bastante o comércio e compensou a questão que eu ia falar na sequência, que é a da pandemia. A da pandemia teve um efeito na economia e no consumo das proteínas, e que, em parte, ajudou a China, um país continental com mais de 1 bilhão, ou mais precisamente 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e essa pandemia, essa redução do crescimento acaba reduzindo o consumo, e a gente acaba vendo que a China não conseguiu voltar aos padrões de consumo que ela tinha antes da pandemia. Então, eu colocaria assim, para o início da nossa conversa, que o grande fator hoje no mercado internacional é essa diminuição da produção de suínos na China. Lembrando, novamente, que a China é responsável por 50% ou mais da produção mundial de carne suína. Então, esse é um fato que alterou muito o mercado internacional das proteínas. Certo. A elevação do dólar, que já chegou até próximo dos R$ 6, agora deu uma baixada, fechou recentemente a 4,85, dá uma maior competitividade para o produto brasileiro? Olha, sem dúvida, eu acho que eu não falei no dólar, realmente, quando a gente fala em importação e exportação, a taxa de câmbio é uma variável importante. E o dólar, como você falou, que chegou quase a R$ 6, agora voltou para perto de 5,
dar uma competitividade maior aos produtos brasileiros. Mas eu acho que, sem dúvida, o Catarse Câmbio ajuda, mas, por outro lado, os produtores de suínos, de bovinos, de aves brasileiros, eles estão já há bastante tempo. Eu acho que frango tem a maior experiência, né, que começaram as exportações lá por 75 e foi sempre num crescente. Apenas nos últimos 4, 5 anos que está estagnada, ela atingiu um patamar e está com dificuldade de passar desse nível, mas a bovinocultura também teve um desenvolvimento muito rápido e agora, mais recentemente, a suinocultura. Então, essas questões da taxa de câmbio, mais somadas ao profissionalismo das estruturas brasileiras, a qualidade da produção, a qualidade dos cortes e dos produtos que o Brasil está comercializando, tudo isso aí ajuda a essa posição do Brasil, que nós esperamos que se consolide e que cresça. Cada carne tem uma história, mas a carne de suínos, por exemplo, ela vinha há muito tempo com dificuldade de passar da barreira de 700, 800 mil toneladas ano. E agora, em maio, por exemplo, já superou 100 mil toneladas mês, que é um marco, e se espera que esse ano de 2020 se chegue a 1 milhão de toneladas, que é um número também bastante representativo e que, pela primeira vez, essa cadeia produtiva atinge esse número. Por outro lado, o dólar alto também impacta diretamente no custo de produção, já que muitos insumos da cadeia são importados. Mesmo assim, continua um cenário vantajoso para a produção brasileira? Sem dúvida. Obviamente, os custos, eles se colocam num novo patamar. Eu acho que na agricultura existem equilíbrios que vão sendo atingidos à medida que ela desenvolve. Então, especialmente em 2019 e agora em 2020, o mercado internacional esteve muito favorável à importação do milho brasileiro e da soja brasileira. Então, na medida que um dólar, um real desvalorizado, ele favorece a exportação, ele encarece esses ingredientes para o consumidor brasileiro. Então, o preço do milho, o preço do farelo de soja, eles têm se mantido num número, num valor acima do histórico. E a gente sabe que o farelo de soja e o milho praticamente representam 70% do custo de produção desses animais. Então, somados às vitaminas, minerais e medicamentos importados também na base do dólar, existe uma pressão de elevação de custos, o que, felizmente, né, se desenhava uma crise bastante severa, especialmente para a suinocultura, e a exportação brasileira enxugou esse mercado e internalizou uma nova fase, aí, até de um certo otimismo em termos de preço e de rentabilidade da cadeia. Então, é um novo tempo, novos custos e nova posição do Brasil no mercado internacional agrícola e especialmente das proteínas animais. Certo. Então, nesse balanço, o produtor ou a indústria está registrando uma boa margem de rentabilidade? A Embrapa Aves e Suínos possui, inclusive, um departamento específico para esse levantamento de dados, né? Exatamente. A Embrapa Suínos e Aves, ela tem uma central de inteligência que procura organizar os principais dados, mas, historicamente, nós nos dedicamos mais à produção primária, digamos assim, a nível de produtor. Os estudos nossos, depois da plataforma de abate e do mercado internacional, são mais esporádicos, são principalmente balanços que nós já há vários anos fazemos para as revistas Suinocultura e Avicultura Industrial, no final do ano. Então, digamos assim,
nós temos essa visão da cadeia, mas o nosso esforço maior está no preço do animal vivo, na competitividade do produtor rural lá dentro da propriedade. Então, por isso que eu te falei, que nesse sentido existe uma evidência de elevação de custos e que, felizmente, foram amenizados e por um maior preço de remuneração do produtor pelas exportações. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, se era exatamente esse o ponto que tu queria levantar. Certo. E essa questão sanitária na Ásia, com os casos de peste suína africana e mesmo de influenza aviária em alguns outros países, eles continuarão beneficiando, de certa forma, os embarques do Brasil? Olha, sem dúvida, a questão sanitária é um determinante para o comércio internacional. Então, hoje, no mundo, existem surtos de influenza aviária e existem surtos que estão sendo difíceis de controlar de peste suína africana. E o Brasil, felizmente, por uma série de cuidados, tanto nas granjas como nas cadeias em geral, tem conseguido passar sem ser atingido por essas epidemias. Então, isso ajuda muito o acesso ao mercado internacional. E nessa tua pergunta, dá para fazer um link com a questão de Santa Catarina. Santa Catarina, esse ano, 2020, completa 20 anos de estado livre de vacinação da febre aftosa. E isso abriu um mercado muito grande, especialmente para suínos. Frango tem um mercado que não é muito dependente desse fator específico, mas a suinocultura é muito dependente. E Santa Catarina hoje é responsável, está tendo um crescimento muito grande novamente na suinocultura, na produção, e consegue exportar mais da metade da sua produção. Então, a questão sanitária, de ser um estado livre de febre aftosa sem vacinação, e lá na década de 2000 também, a Embrapa, juntamente com o Sindicato das Indústrias, com a Associação de Produtores, conduziu um programa de erradicação da doença de Algésque, que na época limitava muito as exportações para a Rússia, e devido a isso também foi mais um fator que posiciona muito bem o Estado nas exportações suinícolas. Então, resumindo, a questão sanitária, o cuidado sanitário, a manutenção do status e a credibilidade dos importadores, que o Estado é sério nesses assuntos, é muito importante para o acesso aos mercados. Certo. E embora o agronegócio seja uma atividade essencial e não parou sua produção, a pandemia de Covid-19 trará quais impactos para o setor? Olha, a pandemia, eu acho que o impacto maior que ocorreu e que eu acho que vai continuar ocorrendo, ele aconteceu na questão do consumo. Então, essa paralisação das viagens, do turismo, o fechamento dos restaurantes e dos bares, isso aí teve um impacto muito grande, especialmente na suinocultura, que tem muitos produtos que são comercializados por esses canais. Então, isso aí já teve esse impacto, que felizmente foi compensado com as exportações. Agora, mais para frente, o que nós ainda não temos uma ideia muito clara é do impacto da pandemia na economia, porque as questões importantes do isolamento, ela afeta a economia como um todo. Então, a agricultura conseguiu quase que integralmente manter suas atividades normais, mas a questão do emprego, a questão da renda, a questão da normalização e em que nível as atividades vão retornar depois da pandemia,
ainda é uma incógnita. Então, a gente tem uma ideia aí que o Brasil pode deixar de crescer, ter um crescimento negativo de 6, 7, 8, 9%, e isso aí certamente afeta o consumo, afeta o emprego, afeta o consumo. Então, é um assunto que todo mundo tem que estar muito atento e torcendo para que a situação do mercado internacional continue favorável para o Brasil. Certo. E temos visto algumas situações em frigoríficos que estão tendo que se adequar, adotando medidas preventivas, né, em relação ao Covid-19. Isso pode, de alguma forma, reduzir a produção nessas unidades? Olha, felizmente, assim, a gente tem uma ideia de que existem ao redor de 400 frigoríficos no Brasil com, assim, uma atividade comercial importante e que, nesse momento, talvez 10 frigoríficos estejam fechados. Nós tivemos algum caso aqui de um abatedouro frigorífico de frangos aqui numa cidade vizinha, chamada Ipumirim, que ficou mais de uma semana com atividades interrompidas e felizmente depois foi revista essa proibição, a indústria tomou todas as precauções de testes, de isolamento e de prevenção e voltou a operar. E no Rio Grande do Sul ocorreram 3 ou 4 casos, e claro que onde esse fato ocorre, a paralisação dos abates, existe um prejuízo tanto no volume como financeiro muito grande, porque tanto a suinocultura como a avicultura são cadeias longas, né? Tem decisões lá na área de genética do alojamento das matrizes das avós, que você, uma vez interrompendo, você tem dificuldade de retomar, e além do prejuízo que isso gera. Então, a gente sabe que o pintinho comercial representa 15 a 20% aí do custo de produção do frango vivo. Então, um ovo fértil que não seja eclodido, que não seja produzido, representa um custo muito grande para as empresas integradoras, no caso, não diretamente para o produtor. Mas o produtor vai sofrer pela parada do alojamento e pela queda da remuneração dele. Então, certamente, a situação ideal é de que não haja nenhuma interrupção da produção, até porque existe um mercado nacional e um mercado internacional muito, muito ávido por esses produtos. Mas, certamente, quando ocorre, ele traz um prejuízo muito grande para as regiões onde essas indústrias estão localizadas. Certo. E olhando um pouco para o índice de custo de produção de frango elaborado pela Embrapa, que tem apresentado elevação, com o item que mais pesou foi a nutrição e aquisição de pintainhos de um dia. A nutrição tem um peso maior no custo, mas por que ela tem se elevado? Mesmo essa alta no valor dos pintainhos? Olha, bom, a questão da genética do pinto comercial, o Brasil hoje já tem uma participação no mercado internacional e essas inseguranças quanto aos alojamentos, ela atrapalha um pouco a produção normal. E na tentativa de reduzir prejuízos, são reduzidos os alojamentos. E isso aí reflete no preço do pinto lá na frente, do pintainho. E a questão do milho, eu falei antes que o mercado internacional está comprando muito o produto brasileiro, e além da exportação, existiu também um consumo para o etanol de milho, tanto aqui como nos Estados Unidos. E então, a soja todo mundo tem visto, né? E aí o impacto do dólar é muito direto, né? Eu nunca soube, em todos os períodos que eu acompanho a agricultura, que a saca de soja tivesse atingido R$100, como atingiu agora recentemente. Então, talvez nessa questão do milho e soja, exportação, taxa de câmbio, ela afeta o preço interno aqui e afeta o custo de produção.
E que é uma atividade boa, porque assim, que é um resultado bom, porque, felizmente, a carne também, a proteína, está tendo um bom acesso ao mercado internacional e está sendo também bem valorizado. Então, isso aí mantém o equilíbrio se todos os custos e receitas se moverem na mesma direção. Certo. No caso de suínos, o cenário é o mesmo? No caso, aumento na nutrição, os fatores também são os mesmos? Exatamente. O suíno, ele não tem a questão do pintainho, mas tem a questão das fêmeas e dos reprodutores, que também tem um valor agregado de genética importante. Mas a questão da nutrição, do farelo de soja e do milho é semelhante, é muito semelhante à explicação para o frango. Certo. E como o senhor projeta este ano, tanto para a avicultura quanto para a suinocultura brasileira? Olha, eu diria que a suinocultura, mantidas as condições atuais desse momento, ela tem uma perspectiva mais favorável que a avicultura. Então, a suinocultura brasileira ainda é pequena, né? A suinocultura brasileira deve chegar esse ano a 4,5 milhões de toneladas e deve exportar 1 milhão de toneladas. E com um mercado muito ávido, né? Não existe produção disponível no mundo capaz de suprir a quebra da produção chinesa. Então, isso aí dá uma condição muito boa. Então, voltando à questão, a suinocultura é uma situação muito favorável, né? Mantidos esses parâmetros atuais, e a avicultura com mais dificuldade, porque é um segmento já grande, e ele está atingindo perto de 14 milhões de toneladas, exporta 4 milhões de toneladas, o Brasil é o primeiro exportador mundial, então é um mercado muito competitivo, muito concentrado, praticamente o Brasil e os Estados Unidos, os dois países, atende perto de 70%, 80% do mercado importador. Então, é um mercado muito ajustado. Na avicultura, os lucros e os resultados se fazem nas decimais, né? Muito, muito ajustado. Mas também é um setor muito profissional e muito competitivo em termos de tecnologia, em termos de resultados, comparado com os outros países do mundo. Então, mantidas as condições atuais, os resultados devem ser bons para os dois setores. Certo. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui, doutor Disseu, e... Desculpe, gente, teve um probleminha aqui. Gostaria de agradecer imensamente a participação do pesquisador de Embrapa Suínos e Aves, Disseu Talamini, em nossa live aqui na página Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial. Muito obrigada, Talamini, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Carol. Foi uma satisfação falar com vocês e estamos à disposição para colaborar naquilo que for do interesse. Uma boa tarde para você. E não deixem de acompanhar e ver a nossa programação semanal de lives aqui nas páginas, tanto da avicultura quanto da suinocultura industrial no Facebook. Uma boa tarde a todos e até a próxima!